E a gente trouxe esse tema aqui porque o Dia do Orgasmo ele foi instituído hoje, no dia 31 de julho, para trazer à tona reflexão sobre os benefícios para a saúde e falar sobre esse tema que muitas vezes é tabu. Para falar com a gente sobre isso, a gente convidou a terapeuta sexual Thalita Cesário. Thalita, seja muito bem-vinda ao Mesa para Dois. Obrigada, Bárbara. Muito obrigada de vir num dia tão importante quanto esse, né? Não, e a gente já começa isso, né? Ele foi instituído principalmente para marcar mais do que para celebrar, para inventar nada de novo. Assim, para a gente, olha, a gente tem que falar sobre esse tema de diversos aspectos, incluindo a questão da saúde, né? Exatamente. As pessoas têm ideia de que é uma data comercial, puramente comercial, e na verdade não é. Ela vem com esse objetivo de trazer o foco para, olha, isso é importante para a vida das pessoas, porque de acordo com a OMS, sexualidade é um dos pilares da qualidade de vida. Olha que legal. E assim, sexualidade, ela diz sobre quem a gente é no mundo, como a gente se expressa, como a gente se relaciona, e automaticamente afeta a autoestima, que automaticamente afeta a saúde mental e por aí vai. Massa. E quais são os benefícios? A gente vai começar os benefícios, mas depois a gente vai até se aprofundar sobre que é difícil para algumas pessoas, inclusive, entender o que a gente está falando, porque os dados são meio assustadores. Mas quem consegue chegar no orgasmo? O que são os benefícios para a saúde? Você já falou da saúde mental, mas tem uma série de saúde física também envolvida, tem outros aspectos também, né? Tem. Levando em consideração liberação de hormônios, né? Então, dopamina, endorfina, a produção de ocitocina, hormônio do amor, né? Então, a sensação de relaxamento, de bem-estar, né? O orgasmo vem muito acompanhado disso, de relaxamento, bem-estar. Então, você se sente bem logo após o orgasmo, logo após a relação sexual. E se você tem referências positivas de sexo bom e com o orgasmo, acaba sendo o orgasmo um reforçador da libido, ou seja, do desejo. E você tendo libido, automaticamente você tem mais vontade de sexo, que reflete no relacionamento e por aí vai. Olha só, mas aí a gente chega num dado que é meio punk, né, se a gente ficar ouvindo, porque assim, no Brasil 43% das mulheres sexualmente ativas têm dificuldade para atingir o orgasmo e 30% nem se masturba, nem entende nada disso, isso segundo dados de uma pesquisa Mosaico que mede o comportamento ativo sexual do brasileiro, né, ativo sexual, ou seja, para ter tudo isso, tem pessoas que nem conseguem entender o que é, e principalmente o público feminino, né, que tem essa dificuldade, com essa pesquisa aí, 43% das mulheres sexualmente ativas têm dificuldade para atingir o orgasmo. Sim, é um número alto e que é real, inclusive, e é assustador. Então, em consultório, eu recebo com muita frequência mulheres com a dificuldade. E aí elas acham que elas têm um problema. É natural essa culpa feminina, né? De, eu não tenho orgasmo, eu tenho um problema, querem um diagnóstico, às vezes, clínico, fisiológico, e não necessariamente por conta disso. Mas a gente tem que levar em consideração fatores multifatoriais também, né? Então, o social, o que do social impacta na minha sexualidade, o que eu aprendi sobre sexo, sexualidade, prazer, afetividade, como eu enxergo isso, né? O próprio contato com o corpo, com a masturbação, de se conhecer. Então, esse número é alto, na maioria das vezes, por falta de conhecimento e uma estrutura castradora, que não permite que a gente entre em contato com o corpo e com o prazer. Diferente dos homens que foram incentivados, né, sempre hiperestimulados, hipersexualizados. Criança dos anos 90 sabe como é, né? Televisão ali, com tudo muito exposto. E com permissão, inclusive, de falar sobre a masturbação masculina, não é algo tão tabu quanto a feminina. E aí isso fortalece alguns mitos de que para a mulher é difícil mesmo, que é assim, quando não é. Quando a gente gosta de sexo, a gente só não foi educado para falar naturalmente sobre e não tivemos permissão para se conhecer. E entendeu? quando alguma coisa assim, já era logo podada e vem o sentimento de culpa muito grande que a gente tem aqui, né? Em algumas regiões do Brasil, alguns núcleos familiares, históricos, de muita coisa de religião, de culpa, né? De que sexo só pra ter filho e acabou. Tem esse sentimento de culpa que todas as mulheres também têm que trabalhar, né? Sim. E é interessante, né? Porque se o sexo ele é só pra reproduzir, né? Por que a culpa ela é só feminina? Por que esse homem também não tem culpa? Percebe? Então é muito de uma estrutura que permite isso, que perpetua de que é feio, de que é errado, de que é sujo. Então, eu falo que todo mundo acha que sabe, né, fazer sexo. Do ponto de vista de reprodução, sabe.
né? Mas da parte do afeto, do contato, da intimidade, de sentir prazer mesmo, as pessoas não sabem. E ainda tem um tabu, que é a palavra prazer. Então, o prazer de comer chocolate, ninguém questiona. O prazer de dormir, ninguém questiona. O prazer de estar com os amigos, ninguém questiona. Por que o prazer sexual, ele é questionado, ele é podado? Por que a gente não pode entrar em contato com isso? E entrar em contato de diferentes formas, né? Que você falou, Sim. assim, a questão da mulher se conhecer. E aí vem a questão da saúde também. Tem desde essa questão de saúde, se entender melhor o seu corpo. Sim. Isso sem chance, né? Sim, sim. Não, se a mulher ela não se conhece, ela não sente prazer. Ela não chega ao orgasmo, ela não traz um olhar até preventivo para a própria saúde, porque tem mulheres que, por tabu, por vergonha, não se tocam e não se olham no espelho, mulheres que nunca viram a própria vulva, não conhecem a própria anatomia, mulheres que não sabem onde fica o clitóris. Pode parecer absurdo, mas no Instagram eu recebo perguntas desse tipo, né? Então não é só o prazer pelo prazer, é entender como você funciona, para ficar à vontade para o sexo e, consequentemente, saber que a sua anatomia é dessa forma, né? Então, a gente pega no olho, a gente pega no cabelo, a gente enfia, sei lá, o dedo no ouvido, mas a gente não pode entrar em contato com o próprio genital, percebe? Isso vai dificultar as relações. E aí, a gente, falando aqui num contexto heterossexual, aí a gente tem um homem que o corpo é completamente diferente, que a educação foi completamente diferente, a gente também com a outra educação, aí vai para a hora do sexo, a gente não tem autonomia de falar o que sabe. E aí, ao mesmo tempo, a gente quer exigir que esse homem saiba, né? E fala bem assim, mas o fulano não me deu orgasmo. Aí é a hora que as minhas clientes e seguidoras querem me matar, porque eu falo, eles não têm a obrigação. A obrigação é sua, de se conhecer, de ter autonomia e compartilhar com eles, para que eles dividam esse momento. Porque também fica muito pesado para o homem que não conhece, né? Levando em consideração que as pessoas são diferentes. São diferentes, têm prazeres diferentes, pontos de prazer diferentes. Então, esse peso de carregar e ser responsável por orgasmo de uma outra pessoa. Então, ele tem que se excitar, se manter excitado, excitar a parceira, ter um controle ejaculatório, não perder a ereção e ainda fazer com que essa mulher chegue lá. Percebe? Tentando descobrir, intuir por mediunidade. Exatamente, né? O que ela gosta, o que ela não gosta. Exatamente. E aí, as pessoas que têm essas mulheres, estão enquadradas nesses 43%, você falou, o primeiro passo é se conhecer, se tocar, mas se não foi isso, é buscar uma ajuda especialista, é tentar ler mais sobre o assunto, não desistir, assim, eu sou assim. Na verdade, eu trago aqui o primeiro questionamento, né? É você entender qual a sua motivação sexual. Legal. Pra que você faz sexo? Tem gente que fala, eu faço porque eu quero engravidar. Eu faço porque eu quero sentir prazer. Eu faço por tal motivo. Então, quem é você sexualmente? Pra gente também não cair nessa ditadura de que todo mundo tem que transar e todo mundo vai chegar ao orgasmo. Olha! A gente tem que levar em consideração as Que pessoas legal. assexuais também. Que legal, que legal. E que, inclusive, sofrem por conta dessa pressão de que, eu tenho um problema, porque todo mundo faz sexo e eu não, né? Então, qual a motivação? O que te leva a querer sexo? Feito isso, entender que sexo é natural. Faz parte da vida de todas as pessoas, né? Tirar esse olhar de que sexo é sujo. Não é aí. Feito isso, se permita entrar em contato com os assuntos de modo saudável. Perfeito. Né? Não é aí perfeito. parar a pornografia, mas buscar conhecimento. E conversar com as pessoas, com as amigas, com as outras mulheres, com a mesma leveza que você conversa sobre maternidade, sobre trabalho, né? Sei lá, sobre maquiagem, sobre dinheiro, entende? Então, começa a se abrir e refletir. Feito isso, como que tá o seu sexo? Aí você vai entender se tá satisfatório, se não tá. Percebeu que não tá satisfatório, que isso te traz um sofrimento que você não consegue resolver sozinha, aí entra a ajuda do especialista, né? Que, inclusive, as pessoas acham que é, sei lá, o ginecologista ou psicólogo, né? E nem sempre é. Então, também é difícil as pessoas buscarem ajuda por não saberem que existe um especialista em sexualidade. Então, é um ginecologista. Se ele se especializar em sexualidade, um psicólogo se especializar em sexualidade. E aí, sim, quando você vai buscar ajuda, você tem um acompanhamento que literalmente vai te ajudar. Aí a gente volta para o que falamos no início. O impacto disso na sua saúde, né? E aí tem esse ciclo de novo. Sensacional. Thalita, quem quiser acompanhar mais sobre o seu trabalho, como é que faz, quais são os caminhos? Gente, é só me encontrar no Instagram, a Thalita Cesário. Aliás, no Google, joga Thalita Cesário, vai aparecer tudo lá, né? Thalita com TH.
com TH, e aí vocês me encontram lá, eu coloco muito conteúdo justamente com esse viés também mais educativo. Que é a coisa mais maravilhosa do universo. Ah, é verdade. Então, eu acho que as pessoas vão conseguir chegar ao orgasmo por meio da educação, por meio do conhecimento. Então, lá eu alimento com esse objetivo, inclusive. Que legal. Thalita Cesário, educadora sexual também, falando com a gente, né? Terapeuta sexual e explicando, assim, pra gente parar de mito, pra gente voltar, começar a falar mais sobre isso, que eu acho que é o primeiro passo. Essa dica que você deu de conversar com as amigas, assim, quando eu comecei a exercer isso também, é tão legal que você vê que você não tá sozinha, que aquilo não acontece só com você, porque tem muitas coisas, como a gente acontece em 4 paredes, normalmente, né? Só 2 pessoas. Você fica assim, nossa, mas então é isso, é só comigo, o que eu tô vivendo? Quando você começa a conversar com seus amigos e vê que tem muita coisa, tudo igual, não só muda o endereço, só muda o quarto, assim, Sim. você fala, gente, então dá pra trabalhar a partir desse momento que eu me entendo e aí começar a dialogar pra melhorar, pra encontrar outros caminhos possíveis de viver a sua vida como um todo, numa plenitude, e sexo faz parte da plenitude. Sim. Muito legal saber que, inclusive, a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, Exatamente. colocando. E assim, não separar, né? Porque a gente fala muito de saúde sexual, de saúde mental, de saúde física, mas no fundo é tudo saúde. Não faz sentido a gente separar, né? E realmente encarar como algo que faz parte de você. É seu, isso. Então, se é seu, por que você não pode falar sobre o que é seu? Né? É lindo. Lindeza. Muito obrigada, Thalita. Eu que agradeço.